Bem-vindos, esse é o mais um recorte do todo. No vídeo de hoje, a gente vai mergulhar na política dos blocos, uma estrutura de poder que definiu o mundo por décadas e que vai muito além daquela imagem famosa da cortina de ferro. Vamos entender como é que isso realmente funcionava. E tudo começa, basicamente, aqui. Com essas palavras, Winston Churchill não só descreveu uma divisão, ele, na verdade, deu o tom do que viria a ser a Guerra Fria. Essa imagem de uma cortina separando o mundo se tornou um ícone. Só que por trás dessa metáfora existia toda uma arquitetura de poder bem complexa. Sabe essa palavra bloco, que a gente usa o tempo todo? Então, ela significa algo muito mais específico do que parece. O que realmente queria dizer pertencer a um bloco naquela época. E para a gente entender isso de vez, a primeira coisa é fazer uma distinção que é fundamental. Um bloco não é a mesma coisa que uma aliança. Parece parecido, mas a diferença é crucial. Vamos olhar isso mais de perto. Uma aliança, pelo menos no papel, é um acordo formal entre países que são iguais, tudo baseado em leis internacionais. Já um bloco, bom, a história é outra. É uma estrutura de poder que existe na prática, com uma hierarquia bem clara. Tem um Estado líder no comando e os outros países, os membros, numa posição de menor poder. Então, o pulo do gato é este aqui. A política de blocos é a organização do poder mundial em torno de um líder que junta outros países debaixo da sua proteção contra uma ameaça em comum. Não é um clube de iguais de jeito nenhum. É um sistema de poder bem centralizado. Certo, mas como é que essa hierarquia era construída e mantida no dia a dia? Como um país líder conseguia, na prática, integrar e controlar tantos outros? Vamos dar uma olhada em como essa arquitetura do poder realmente funcionava. Essa integração toda se apoiava em dois grandes pilares. O primeiro era a cooperação econômica. No Bloco Ocidental, por exemplo, o Plano Marshall foi o exemplo perfeito disso, reconstruindo a Europa, mas sob a influência econômica dos Estados Unidos. O segundo pilar, talvez o mais óbvio, era a proteção militar. A OTAN e o Pacto de Varsóvia eram basicamente os braços armados dessa estrutura, onde o líder oferecia segurança em troca de lealdade. Isso aqui ilustra direitinho o papel do líder, fossem os Estados Unidos ou a União Soviética. Ele não era só o mais forte, ele agia quase como um soberano. Sua superioridade esmagadora permitia não só proteger os membros do bloco, mas também impor as regras do jogo. Ele funcionava como a autoridade final dentro da sua esfera de influência. É claro que uma estrutura de imposição como essa ia gerar atrito. Essa ordem hierárquica era testada o tempo todo por membros que queriam um pouco mais de autonomia. E é exatamente nessas crises que a verdadeira natureza do bloco aparecia com tudo. A gente viu isso na prática várias vezes. A repressão soviética na Hungria, em 56, e depois na Tchecoslováquia, em 68, mostrou a força bruta que era usada para manter a ordem no bloco oriental. No Ocidente, as táticas eram outras, mas o objetivo era o mesmo. A tentativa da França com o de Gaulle de seguir um caminho mais independente dentro da OTAN também foi uma crise que mostrou quais eram os limites da autonomia que o líder permitia. Pois é, quando a colaboração e a proteção já não eram suficientes para manter todo mundo na linha, a ferramenta final do Estado líder era a intimidação. Seja com a ameaça de uma intervenção militar direta, como no leste, ou com pressão política e econômica, como no oeste, o objetivo era sempre o mesmo: garantir que as regras do bloco fossem respeitadas. E essa dinâmica toda não só moldou a Guerra Fria, como também influenciou e muito as teorias sobre como o mundo funciona. O sistema de blocos acabou virando um modelo para a gente entender a ordem internacional. A Guerra Fria, por exemplo, é o caso clássico de um sistema bipolar. Dois grandes polos de poder e cada um liderando o seu bloco. É bem diferente de um sistema multipolar, que tem vários centros de poder, ou daquele equilíbrio de poder mais antigo da Europa, onde as alianças mudavam o tempo todo. E aqui tem um ponto que é fundamental. Mesmo naqueles períodos em que a tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética diminuiu, a chamada detente, a estrutura interna de cada bloco continuou igual, bem rígida. A hierarquia não mudou. A relação entre o líder e os membros continuou a mesma, mesmo que a relação entre os dois líderes estivesse mudando. Ufa, a gente viu bastante coisa, né? Então, vamos juntar as peças do quebra-cabeça e organizar as ideias principais para a gente fechar o que aprendemos sobre a política de blocos. Então, resumindo, primeiro, blocos não são alianças de iguais, mas sim sistemas com hierarquia. Segundo, eles eram mantidos por dois pilares, economia e força militar. Terceiro, a ordem interna era garantida pela intimidação do líder.
E, por fim, essa estrutura bipolar se tornou um conceito central para entender a política mundial. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Se a gente olhar para o mundo de hoje, com suas novas alianças e esferas de influência, será que a lógica dos blocos realmente acabou? Ou será que ela só evoluiu, ganhando novas formas e novos nomes? Não esqueça que a matéria completa sobre a política de blocos, com referências e links, está no nosso blog. O link está na descrição. E esse foi mais um recorte do todo. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. Curta, se inscreva, compartilhe e principalmente comente. Sua opinião é importante para enriquecer ainda mais esse tema. Nos ajude a deixar esse pedacinho do todo ainda mais completo. Até o próximo vídeo!